Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente. Lembrando que esta é uma produção do Fórum Local da Agenda 21, em conjunto com a Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo e também a TV Câmara. E você que está em casa pode enviar sua sugestão de pauta através do nosso endereço eletrônico agenda21passofundo@gmail.com. E este programa conta com a tradução de Libras, tendo a Cristine Luna Pereira como tradutora, a qual foi cedida pelo gabinete da vereadora Cláudia Furlaneto. No tema de hoje, estaremos falando sobre a castração de animais. E conosco aqui os nossos convidados, o voluntário do Compata, o Cacá Nedel. Muito bem-vindo, Cacá. Muito obrigado. Também conosco a médica veterinária Thaisa Veloso. Bem-vinda, Thaisa. Obrigada. E ainda representando a Secretaria do Meio Ambiente, o Rafael Coluzi. Muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão da castração dos animais. A gente sabe da importância dessa questão em relação a várias campanhas, né, que vêm sendo feitas, até em função da grande população que a gente tem de animais de rua em Passo Fundo, que é um problema também de saúde pública. E eu começo conversando um pouquinho com a médica veterinária, a Thaisa Veloso, para a gente tratar essa questão e explicar o porquê dessa importante ação que é a castração dos animais. Bom, em relação ao comentário anterior, a castração de animais de rua, animais de rua representam 3% da população da cidade. São 97% dos animais que são tutoriados. Então, logo, como existe essa campanha aqui, que é o bicho. É o bicho, que tem alguns convênios com algumas clínicas e tal. Eles realmente fizeram a coisa exatamente correta. Eles foram atrás dos tutores em cães domiciliados e semi-domiciliados. Desconheço, peço que o Rafael possa me ajudar, que, assim, para ser uma coisa, a castração que seja extremamente eficaz, ela deve ser feita praticamente com 3 pontos principais. A castração, a vacinação e a educação. Principal tarefa é a educação. Ok? É mais ou menos certo. E a gente sabe que não só para os animais de rua, mas quem tem o seu animalzinho em casa também é importante até para conter a população de animais, né? Porque muitos acabam tendo uma ninhada, né? Exatamente. E depois não sabem o que fazer com aqueles animaizinhos, né? Então, de acordo com a literatura científica de todo mundo, são os principais fatores, o principal fator que existe são animais domiciliados que não são castrados. Esse é o problema. O problema do cão da rua é realmente um problema assim, de saúde pública, de zoonoses, etc. Agressões, problemas graves que existem de saúde, né? Mas o principal realmente é o tutoriado, é o animal tutoriado. O que tem dono, né? Exatamente. Que tem, exato. Tem casa, tem... Esse que é o responsável, ele é o principal responsável social. Certo. Daqui a pouquinho a gente retorna aqui com a Thaisa, porque a gente quer mais informações em relação da questão da castração, questão mais técnica, né? O que isso vem contribuir para a vida do animalzinho. Mas eu quero conversar com o Cacá, do Compata. Cacá, a gente sabe que, ao contrário, então, do que a gente imagina, o maior problema são os cães domiciliados e não os cães de rua. Mas também há essa preocupação com os cães de rua, não é? Exato. Né? Não só cães, mas gatos também. Gatos, né? E outros animais, né? O Compata não lida apenas com cães e gatos, mas com todo animal vítima de maus tratos ou abandono. É importante até a gente destacar que a questão, a gente fala muito, né, a questão, os cães de rua. Na verdade, não existem cães de rua. Existem cães na rua. Exato, né? em situação. Em né? situação. E vieram, como a doutora falou, vêm de ninhadas de cães que têm tutores. Né, o que acontece? Eu tenho a minha cadelinha lá, não castro ela acaba num descuido meu ou, né, não dou muita atenção, acaba cruzando e vem uma ninhada de 8 filhotes. Né? Aí um filhote eu consigo doar para o meu colega de trabalho, o outro para o meu colega de futebol, meu amigo, meu vizinho, e sobram 3, 4.
Esses 3, 4 que após desmamarem, após já estarem mais fortes, vamos dizer assim, é que acabam indo para a rua. Então, a nossa preocupação de castração, claro que se a gente fosse analisar o mundo ideal, seria castrar tudo, né? Castrar fêmeas, castrar macho, castrar os de rua, castrar os que têm tutor, mas a gente sabe, como se diz a expressão, né, Colúcio, o cobertor é curto, né? Então se cobre muito o peito e acaba descobrindo o pé, então a gente tinha que começar por algum lugar. Então foi muito bem acertada essa decisão de começar, né, pelas fêmeas, né, e também as fêmeas tutoriadas. Lembrando que essa é uma luta muito antiga do Compata, né, da época que o seu Adão iniciou a Associação Passo Fundente de Proteção aos Animais, lá no final dos anos 80, que ele tinha a ideia de formar um convênio com a prefeitura e levar o veterinário da prefeitura até as associações de bairro e lá castrar 10, 15, 20 animais. Se a gente pensasse lá no final dos anos 80, se tivesse feito isso, castrado 10, 15, 20, hoje a gente não estaria precisando, né, 20 anos depois, aí castrar, quem sabe, 10 mil, 15 mil animais, 20 mil animais, que é o problema que nós temos hoje. Certo. Rafael, a gente sabe que a Secretaria, então, tem esse programa, que é o Bicho. Pode falar um pouquinho para a gente sobre o programa, como é que ele funciona? Então, na verdade, como a doutora falou e o Cacá, é uma complementação do que eles já falaram, a gente vai tentar contextualizar dentro desse contexto todo. Eu acho que também, como o Cacá falou, foi acertada essa escolha das fêmeas, porque são elas que geram, né, Cacá? Então, o cara abandona ali, vai embora. O que está acontecendo muito agora, a pessoa está na casa, tem uma fêmea, vão se mudar, eles deixam a cadelinha ali, às vezes grávida, então ela vai nascer, vai ficar exposta, e isso aí vai gerando tudo isso. Esse programa ele veio sendo discutido com as entidades, o Compata e as entidades que fazem parte dessa discussão a um longo prazo, a um longo período, e chegou de fato a ter que dar início. Aí criaram alguns critérios e o critério adotado foi o CAD único, como o Cacá falou. O cobertor é curto e tinha que começar, não poderia mais esperar. Então o programa começou, ele já está atendendo. Atingindo pessoas de baixa renda. Isso, pessoas que são cadastradas no CAD único ou através das entidades. Quem pode fazer as indicações é somente esse. O Compata vem participando, as outras entidades também vêm participando, auxiliando cada um de uma forma, mas o importante é que cada um dentro do seu sistema está fazendo o seu trabalho e está buscando participar e tirar o proveito disso tudo para beneficiar a comunidade, né? Não pessoal para cada um, mas cada um faz para os outros. Isso está bem legal no programa. Certo. Tem uma ideia de quantos animais foram castrados até o momento? Na verdade, o Cacá recém me perguntou, nós temos uma base aí, finalizamos agora segunda-feira, 1.170. A gente pretende aumentar, a demanda é grande e acho que a gente tem que dar uma intensificada e o trabalho das entidades também nos cobrando. E eu acho que isso aí para o ano que vem vai ter um aumento significativo de castrações. Certo. Quem tiver interesse, como é que faz? Então, na verdade a gente pede para a comunidade entrar em contato com as SENCAS, que é a Secretaria de Assistência Social, vai solicitar lá através das SENCAS, onde ele pode ir num lugar mais próximo, porque às vezes tem o CRAS, que é na sua redondeza, pode ir no CRAS. No CRAS eles vão solicitar lá a documentação necessária para ver se encaixa. Se essas pessoas fazer o cadastro. Se elas não se encaixarem, aí automaticamente elas vão procurar as entidades como estão procurando, e aí cada um, a gente vai trabalhando de uma forma de organizar aí dentro de uma organização prévia para poder atender todo mundo. Certo. Doutora Thaisa, a gente percebe a importância, né, de se ter esse trabalho hoje, que é o Bicho, né, mas que já devia ter começado há muito tempo. Uhum. E aí a gente até estava comentando essa questão, porque é a longo prazo, né? Exato. Até o seu Adão também, na época, eu já conhecia ele, né? Eu sempre fui dessa frente para auxílio, pelo menos educativo. Então, é uma coisa muito antiga e a gente sabe que não é fácil. Porque, por mais assim, existem centenas de métodos de castração, ok? Só que somente um método é eficaz, que é a castração tradicional. O que é a castração? É retirada dos órgãos reprodutivos. Isso sim é 100% eficaz.
Mas para isso, muitas vezes rola preconceitos e etc. Só que é importante, então, ressaltar a educação em relação a isso. O porquê que a gente tem que fazer o método tradicional e o porquê fazer. Por mais que seja esse ou aquele, ok? Em estudos também, tem muitos estudos que dizem assim, para ter 20% de efetividade de castrações de um município, 20% levam 5 anos. Para a gente notar, 20% são 5 anos. Então, é um programa, claro, e agora realmente rolou um programa real, isso é muito bom, porque o programa, ele é sabido que ele vai demorar no mínimo 20 anos. É a longo prazo. Super a longo prazo. De acordo com a literatura, são 50, tá? Mas, então, aqui em Passo Fundo, com o PG, com uma progressão geométrica, né? Bem simples, assim, são aproximadamente 15 animais por dia em 6 meses contínuos para ter uma efetividade de 37%. Então seria interessante que cada tutor que tivesse seu cachorro em casa fizesse essa castração. Seria não é? quase perfeito. A gente sabe que não Seria é assim quase que perfeito. funciona, não é? Infelizmente. Vamos falar um pouquinho da contribuição da castração para a saúde do animal, doutora? Em relação, então, vamos dividir em duas frentes, né? As fêmeas, por exemplo. As fêmeas, elas diminuem, por exemplo, câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, problemas hormônio-dependentes, pode auxiliar em diabetes mellitus, em demodésica e epilepsia. Já tá bom, né? 3 pontinhos. Nossa, imagina. Em meninos, os machos, diminui principalmente, assim, para mim é o maior fator. Não nem conto com outros, além de tumores, etc. É a agressão. A agressividade que existe de um cão, normalmente de rua ou semi-domiciliado, ele atingiu uma pessoa, essa pessoa vai passar por inúmeros problemas, que podem ser transmitidos vírus, bactérias e fungos. Algumas vezes não tem cura e o tratamento é longo. Obviamente, o custo vai ser muito alto. Sim, porque temos o custo da internação, Exato. em alguns momentos, custo SUS, né? Exato. Também que a gente tem que, nem todo mundo tem aí condições de Particular, consultar um né? médico particular. É uma Aí questão bem importante. limita e muito, e para mim é o maior ponto, é a relação à agressividade, né? Porque um cão, normalmente, ele tem a testosterona, obviamente tem testosterona, então rola uma agressividade natural de um canídeo, certo? Normalmente quando o tutor, ele não tem aquele pulso de saber o que é um comportamento animal, ele vai deixar, porque ele acha bonito, o cachorro proteger a casa dele. Só que não é assim. Em cão pode matar alguém, entendeu? Crianças, a gente sabe disso. Quantas vezes já aconteceu isso aqui em Passo Fundo? Então, por que isso? Isso não é legal. Então, esse para mim é o principal fator. Os outros fatores realmente são tumores testiculares e tumores de próstata, né, e outras lesões assim, não muito Contribui importantes. muito, né? Muito. E Então muito. é importante, né, que a gente chame a atenção para quem está em casa da importância de você que está em casa e ter condições de castrar o seu animalzinho. E você que não tem, pode entrar em contato, né, se adequando a essas solicitações da Secretaria de Meio Ambiente, né, junto às SENCAS, para que você possa participar, então, através do É o Bicho, não é? Importante também, Cacá, uma outra questão que a gente percebe em relação aos animais é a questão do abandono também. Isso talvez, essa questão da agressividade, a questão da doença, que muitas pessoas acabam abandonando o cãozinho por não ter, muitas vezes, esse conhecimento e essa disponibilidade nesse momento, não é? Exato, né? O abandono é uma das piores formas de maus tratos, né? Tem muita gente que pensa, maus tratos é tu bater no animal, é tu surrar, mas na verdade o abandono é uma forma de maus tratos, né? O sofrimento psicológico do animal é muito grande, talvez até pior mesmo do que a agressão física.
E muitas vezes, quando a gente faz um resgate de um animal, ele já está tão acostumado a sofrer agressões, a ser enxotado, né, a sai daqui, aquele chute, que a gente não consegue se aproximar. Né? E aí, às vezes, até acontece de ter que chamar um veterinário para sedar aquele animal para a gente conseguir fazer o resgate. E a maior contribuição do abandono, né, é justamente aquela prole indesejada. Claro que tem, como o Colucci falou, e a gente sabe disso, a pessoa, vou me mudar para um apartamento, e aí o cachorro ou o gato fica jogado. Né, ou em ocupações, às vezes, a pessoa, né, aquele núcleo que está ocupando uma área ganha um lar em outro local, mas deixa os animais para trás. Isso a gente sabe que ocorre e ocorre muito. Mas a maior fonte do abandono é a prole indesejada. Né? Aquelas 6, 7 cachorrinhos que nasceram, você conseguiu doar 2 ou 3 e sobrou 4. Então a castração ela é extremamente necessária para que se diminua o abandono. E o que a doutora falou antes, a doutora Thaisa falou, é muito pertinente. A gente sabe, e quem diz isso não são ONGs, né, não são entidades de proteção aos animais, mas é a Organização Mundial da Saúde diz isso, que a cada R$1 ou a cada $1 que se investe em controle populacional de animais, se economiza na saúde pública 32. Então vamos pensar aqui, Colucci, fazer um exercício, né? Vamos imaginar que a gente tivesse R$1 milhão para o castramóvel, para o programa É o Bicho, que seria fantástico, né? Aí alguém poderia dizer, não, mas está gastando com R$1 milhão com um bicho. Não é gasto, é investimento. Está deixando de gastar 32 milhões na saúde pública. Né? E esses dados, quem quiser procurar na OMS, Organização Mundial da Saúde, tem estudos, né? É fácil o acesso ao site. Então é extremamente importante, não só pelo animal, mas pela questão social e até pela questão de saúde pública. Hoje em dia, a discussão dos animais até um tempo atrás, ela se dava naquela questão do se eu gosto de animal ou não. Hoje ela é uma questão de saúde pública, então pouco importa se eu gosto do animal. Essa questão tem que ser resolvida porque o problema atinge a todos. Certo. Nós vamos a um breve intervalo comercial e já retornamos. Nós vamos a um breve intervalo e já retornamos. No programa Ecologia e Meio Ambiente de hoje, estamos falando sobre castração. Conosco, o voluntário do Compata, Cacá Nedel, também a médica veterinária Thaisa Veloso e ainda representando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Rafael Colucci. E eu quero saber do Rafael... como é que as pessoas têm esse acesso, então, e como é que efetivamente funciona? A pessoa precisa levar o animalzinho até o castramóvel? Como é que funciona? Então, o ônibus ele é escolhido uma localidade, né? Onde o ônibus vai lá fazer a coleta dos animais. Eles recolhem fêmeas felinas e caninas, somente fêmeas. Aí os animais são recolhidos e encaminhados para uma clínica. Cada semana e cada direcionamento, são 3 clínicas, como a doutora falou. Eles vão para as clínicas, eles ficam lá na clínica com alimentação, medicação e são chipados também. E depois de 2 dias levam no local e devolvem para a população. O pessoal que quer procurar e quer participar do programa pode ligar para a Sencas no 33 12 30 70, que é o número das Sencas, para se informar como se incluir no programa CadÚnico, que é os programas sociais do governo, ou através da Secretaria do Meio Ambiente, que é o 33 11 54 94, perguntando as informações, onde vai estar o ônibus essa semana, esse mês. Esse mês a gente está lá na Vera Cruz, em frente à igreja São José Operário, bem em frente à igreja, não tem mistério algum. Então a população pode levar a sua fêmea de gata e a sua fêmea canina. Como o Cacá também me lembrou antes, o fio da costura é o fio absorvível, então para ti não ter que voltar para retirar os pontos. Então são coisas que facilitam também, né, a vida da comunidade, né, Cacá? Acho que é importante a gente salientar isso para a comunidade. E lembrando que só tem benefícios, né, doutora? Com certeza. Acho que não prejudica em nada a castração. Ao contrário. Acho que isso aqui é comum acordo, tanto para nós que estamos participando, como para a população que já tem um pouco de informação, ela já sabe que castrando é a solução para isso tudo que a gente está debatendo aqui, porque se a gente fizer uma conta rápida, desses 1.170 animais, se a gente colocar uma média de 5 animais
por cada fêmea, a gente já passou de 5 mil há muito tempo. Então, Então, evita, né, só com esses 1.000 animais castrados, evita aí uma população que poderia chegar a 5 mil novos animais. Na verdade, a gente poderia ampliar, né, Muito mais, muito né? mais. Porque, por exemplo, se fossem ninhadas de 5, né, seriam 5 mil, mas que como já fazem 6 meses que o programa existe, esses 5 mil já estariam cinco, dando as suas isso. crias. Né? Isso Então, é realmente um número aí. Em torno de 15 mil, assim, por cima, né, Cacá? Porque, a progressão é geométrica, né? Isso. Então, a ideia primária é, obviamente, fazer a cada 6 meses mutirões plenos, sem parar. São 6 meses contínuos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos os dias, castrando no mínimo 15 animais por dia. Então, vai ser um número bem importante, não é? Para conseguir, em 5 anos, 20%. É uma coisa, realmente, e se não fizer isso, fica absurdamente. Certo, doutora. É muito importante. Vamos falar um pouquinho da recuperação, então. Eu levei meu animalzinho, né? Me enquadrei no CAD único, fiz todo o processo. Levei meu animalzinho até o castramóvel, ele foi para a clínica, né? Foi feito todo o procedimento, ele retornou para mim. E agora, quais são os cuidados básicos que eu tenho que ter, até para que as pessoas saibam que é um procedimento que é relativamente fácil de cuidar o animalzinho depois? Então, essa pergunta ela é bem pessoal para cada médico veterinário. Tá? Cada médico veterinário tem técnica diferente, tem medicações diferentes e tal. Acredito que todos os animais que são tratados pelo castramóvel, eles devem receber informações suficientes, que normalmente são anti-inflamatório, analgésico e talvez antibiótico, depende. E manter algumas recomendações gerais físicas, não pular muito e tal, por pelo menos uns de 3 a 5 dias. Possivelmente o colar elisabetano, alguma roupinha, depende, isso é bem pessoal de cada médico veterinário. Mas assim, no geral, é tranquilo. É tranquilo. E aí, reforçando também, não é, doutora Thaís, que a gente só tem benefícios até agora por tudo que a senhora falou, e eu acho que era importante a gente ressaltar esses benefícios, não é? Principalmente a questão do nível, né, da prevenção em relação ao câncer nos animais. Exato. Existem as vantagens, são sem sombra de dúvida muito maiores em castrar. Sempre castre o seu animal com principalmente com menos de 6 meses de idade. Isso sim é uma tutoria responsável. Castrar o seu animal com menos de 6 meses de idade. Tá? Pode ser até 1 aninho, assim. Mas é que entre 6 e 1 aninho pode acontecer o primeiro cio ou coisa parecida. E pode acontecer um problema. Se uma cadelinha, por exemplo, numa PG rapidinha, ela tiver 10 bebês, tá? No primeiro aninho, e 9 morrerem, esse um nenezinho sobreviver, tá? Em 10 anos, todas as crias sobreviverem só um bebê, em 10 anos vão ter 1.600 animais novos na cidade. É bem preocupante esse número. É muito preocupante. Daí tu diz, nossa, só um? Sim. Mas há uma... Porque é progressão. A população ela é muito rápida. Gatinho chega a ser 4 vezes por ano. Uma outra questão, doutora, que eu gostaria de perguntar para a senhora, que é uma curiosidade geral das pessoas e tem um senso comum nesse sentido, assim, que eu gostaria que a senhora esclarecesse, enquanto médica veterinária, é em relação ao animal castrado vai ficar obeso, nesse sentido que as pessoas muito dizem, ele era de guarda e aí eu castrei e agora ele não está servindo mais para guarda. Esse é um exemplo de mito. Verídico. Não é verdade. Verídico. É verídico. É verídico. É verídico. Só assim. Daí tu diz assim, mas por quê? Eles ficam gordinhos, eles ficam obesos. Sim, porque ele, além de estar
castradinho, ele não tem tanta aquela emoção de sair correndo atrás das pessoas e mordendo as pessoas, ele não gasta tanta energia, ele acaba ficando em casa e o tutor dando comida. Isso aí já pula para outro aspecto, que são recomendações nutricionais. Certo, então tem que ter alguns cuidados a partir do que você faz a castração. Exatamente. Tem que sair, caminhar com o seu animalzinho. Como né? sempre, plenamente. Ter Com a guia. Caminhar com a guia. Exatamente, caminhar com a guia, né? Os que precisam de focinheira, que seja assim, apesar de... E uma alimentação balanceada também. Cacá, a gente viu a importância, né? Estamos aqui debatendo isso, da importância da castração. Então, queria que você, enquanto esse conhecimento que você tem enquanto voluntário em relação aos animais que são resgatados, muitas vezes também uma tutoria responsável. Então, que você nos desse essas informações e até chamando a atenção para quem está em casa e que tem o seu animalzinho, né? Que cuide, que tenha esse cuidado. Acho que a gente tem que falar um pouquinho dessa questão da educação também, né? É, fundamental, né? A castração para o combate, né? A gente defende isso e aplica, né? Todo cão ou gato que é resgatado pelo Compata, ele só é doado após estar castrado. No caso dos filhotes, quando nascem os bebês, a gente até doa o filhotinho, mas chegado ali no 5º, 6º mês, a gente faz a castração, né? Isso vai no termo de adoção, é uma cláusula que a gente coloca, porque todo animal que a gente doa, né, não siga daqui a pouco, não seja mais um propulsor, né? Daqui a pouco a gente está retroalimentando o sistema, né? Então, todos os animais que a gente castra, principalmente pelas características que a doutora falou, de evitar, né, câncer de mama, evitar câncer de próstata, tumor de próstata, evitar piometra, que é uma infecção uterina, e tudo que a gente já ouviu, né? Então, além da questão da saúde do animal, que é fundamental a castração, para a questão da saúde humana também. E principalmente pela questão da vida em sociedade. Né? A gente ouve aqui a doutora falar, o Rafael falar na questão da progressão geométrica de cada ninhada. Os números são absurdos, e realmente são. Né? Se a gente pensar que um único casalzinho, hoje, em 10 anos, geraria aí 160 mil animais, claro, não aquele casal, mas né, os descendentes, as crias, isso é um absurdo. E para isso a gente precisa de uma política pública, e aí até quero... louvar a iniciativa do Poder Executivo de que pela primeira vez se tem uma política pública de castração no município de Passo Fundo, né? Mas se precisa avançar ainda mais. Por exemplo, em Caxias do Sul, o José Ivo Sartori, que hoje é nosso governador, na época prefeito, no seu 2º mandato, em um ano apenas, ele castrou 16.500 animais. E aí a gente pode pensar, nossa, que número absurdo, quase 20 mil animais, mas é necessário. Né? Nós precisamos ter ações de impacto para poder frear esse sistema. Né? Claro que se perguntar, por exemplo, hoje nós temos 1.100 castrações aproximadamente, que o Rafael nos traz esse dado. É melhor 1.100 ou é melhor nenhuma? Lógico, é melhor 1.100. Né? É evidente que é melhor 1.100. Mas a gente precisa avançar muito mais nesse número para começar a sentir antes os reflexos. E os reflexos de Caxias, por exemplo, eu tive a oportunidade de, no início do ano, ir até Caxias para doar um animal lá. E eu atravessei Caxias de ponta a ponta, como se fosse aqui em Passo Fundo. Eu cheguei pelo Boqueirão e a adotante morava no São José. E eu não vi animal de rua. Né? Atravessei Caxias e não vi. Claro que a gente sabe que lá tem a SOAMA, tem entidades que também fazem o trabalho, mas não é como aqui em Passo Fundo. Não estou dizendo que não exista, sim, deve existir um ou outro, mas não é como aqui em Passo Fundo que a gente não consegue andar 2 quadras sem encontrar um cão ou sem encontrar um gato abandonado. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente louva a iniciativa do Poder Executivo, né, de ter chamado as entidades através de uma provocação nossa, né, e aí chamou a Secretaria do Meio Ambiente, criou um grupo de trabalho que desenvolveu o sistema, a gente também cobra um pouquinho que esse número seja ampliado. Né? A meta inicial era de 5 mil ao ano, né?
Mas a gente pretende que se chegue, né, e que seja permanente, né, o que a doutora salienta tantas vezes, que tem que ser ininterrupto, né, até que o problema acabe, e ele acaba, porque se a gente tiver um programa permanente, ele vai acabar. Vai demorar aí 5, 10, 15 contínuo, anos, né, Cacá? mas vai acabar. Né? Então a gente gostaria que as pessoas atentassem, e aquelas pessoas mesmo que hoje, né, não se enquadram no CAD único, ou que não procuram uma entidade, né, e que tem condições, que ela faça por conta. Né? Vá na clínica veterinária de sua confiança, vá lá no seu médico veterinário, converse e agende a castração. Né? Porque isso acontece muito. Quantas vezes o Rafael lá na secretaria já ouviu, a doutora na sua clínica e nós no Compata: não, eu sempre cuidei, a cadelinha está com a gente há 8 anos, mas dessa vez aconteceu. Né? Isso acontece, né? Praticamente toda semana a gente tem uma injeção, notícia né, dessa. Cacá? Isso também não é legal. E vai, com o período disso, ela poderia ter castrado e ter uma vida muito melhor, livre, né? Rafael, em relação à ampliação do programa, já tem algum estudo nesse sentido? Daqui a pouco até uma sugestão aqui, busca de parcerias, enfim, vocês já têm essa visualização futura em relação a esse programa? Na verdade, a gente trabalha sempre dentro da previsão orçamentária. É encaminhado para a Secretaria de Finanças um processo interno solicitando o valor que vai ser liberado a cada mês. Mas acredito que por essas demandas e o próprio poder público analisando essa questão, tem consciência que precisa ser mantido e ampliado. Eu acho que isso vai ser debatido e vai ser prontamente atendido, mas cada vez gradativamente, né? Então acho que a gente também espera poder castrar aí 5 mil animais e poder estar ajudando e trabalhando em parceria com o pessoal que tanto trabalha. Eu acho que é importante a gente ampliar e manter isso, dependente do prefeito que vai vir, porque a gente sabe que isso, políticas é assim, troca, outro ano troca. Quem entrar tem que manter, dar continuidade a esse trabalho, que foi uma luta para o pessoal conseguir. De governo, né, e não de partidário, no caso. Com certeza, porque ela tem que ser, esse é um problema que não afeta somente aos animais, ele afeta toda a comunidade, e a gente já escutou também por aí algumas pessoas dizendo, não, o município não tem SUS de cachorro, isso aí tem que ser, mas eu acho que não, acho que a visão do próprio prefeito é de atender, é de buscar dentro do sistema melhorias e ampliação. Mas a gente fica chateado quando a gente escuta de outras pessoas que não são do meio e que não estão nem aí para os animais, dizer uma coisa dessa, não pode ter, não existe SUS de cachorro. Eu acho que a gente tem que ter, em primeiro lugar, amor, né? E entender que isso aqui é o benefício não somente para os nossos animais, mas como o Cacá falou e a doutora falou, R$1 investido deixa de ser 32 na saúde. Então a gente tem que partir por aí e mudar a visão das pessoas. E essa história do SUS dos animais, eu sinceramente eu não consigo entender, porque fui concursada também, sei, tem colegas meus, e existe atendimento gratuito sim aqui em Passo Fundo, e faz tempo. Sim. Tá, que as pessoas que não têm tem alguma né? dificuldade ali dentro, sim, porque eu tive. Mas eram mais de 30 animais por turno que eu atendia. Com certeza. Tipo, eu não estou entendendo, então. As pessoas não sabem, assim, de repente... Vamos falar um pouquinho desse atendimento que a Secretaria... Secretaria... no quartel, mas como a Thais falou, é um atendimento mais básico, mas não deixa de ser importante. Exato. A consulta, o encaminhamento, olha, você tem que levar ele para um especialista, olha, ele está com a patinha machucada, olha, ele está com prolapso da terceira pálpebra, que muito acontece. Então as pessoas, se elas não tivessem esse acesso lá, elas não saberiam o que era. E às vezes acontece isso, abandona, deixa assim. Então esse atendimento que a gente diz o básico, o município tem. Deve ser ampliado? Deve-se. Mas eu acho que é importante a gente valorizar, porque a partir dali, muitos animais são encaminhados para a secretaria ou para alguma entidade que tem prontamente, consegue ter um parceiro mais próximo, porque é louvável a atitude das entidades hoje, porque ela supre hoje uma demanda que seria do município. E o poder público não dá conta. O poder público não dá conta. E a gente sabe que as pessoas, os protetores independentes e as entidades, elas fazem um trabalho que por muito tempo foi do poder público. Sim. E hoje deu início a isso
Mas a gente sabe que a caminhada é longa e isso aí impacta muito mais nas entidades que não têm verba fixa, as entidades que não têm os protetores. E, enfim, é difícil para aqueles que não têm isso trabalhar. Então, aqueles que têm uma forma de outra, têm que fazer o seu trabalho. Mas eu acho que é muito importante a gente louvar essa atitude. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de falar, agradeço às entidades por fazerem o trabalho voluntário, porque sem eles e sem os protetores, nós estaríamos num mundo muito pior. Seria o caos. Concordo plenamente com você. Porque eu sempre faço a mesma pergunta, assim, aquele cachorro que está na rua, por exemplo, é teu? Não, não é meu também. Sabe de quem que é aquele cachorro? É de todo mundo. É nosso. Aquele cão que está ali, que pode trazer zoonose, pode trazer doenças para os nossos filhos, etc e tal, que ele não tem o que comer, que ele não tem... Está recebendo maus tratos, etc. Esse cão é de todo mundo. É um problema nosso. É um problema social, é um problema teu. Daí a pessoa diz assim, mas eu não gosto de cachorro, eu não gosto de gato, mas você é responsável também. Você também é responsável. Por quê? Porque você pode não gostar dele, mas tu gosta de um humano, não? Então tu está diminuindo o risco que um humano possa pegar alguma zoonose. Pega aquele cachorro e ajuda também. Você pode ajudar. Pega ele e castra. A gente vê muitas coisas assim, né? Que tem aquelas pessoas que... Olha lá, o cachorro tá assim. Aí joga pro compata, pro cara, pro amigo bicho, pra protetora tal. Mas pega e faça. Tu não pode ir lá pegar, fazer a tua parte. Eu acho que todo mundo como cidadão tem a obrigação de fazer isso. Exatamente. Isso a gente vive no dia a dia, né? Às vezes a pessoa diz, tem um cãozinho ou um gatinho assim, assado, lá na praça tal. Daí, mas tu pode ajudar? O que a gente pode fazer? Não, eu fiz a minha parte. Não, mas avisar não é fazer a parte, porque a gente mesmo descobre os animais. Alguém vai perguntar, eu não quis que alguém me avise que tenha, né? Alguém vai dizer assim, então eu não vou ver, então eu vou fechar os olhos. Não, é só fazer. O papo está muito bom, né? Mas a gente vai encerrando por aqui. Quero agradecer, doutora Thaisa, muito obrigada. Eu que agradeço. Cacá. Muito obrigado. Rafael, obrigada por terem vindo, né? E fica aí então essa mensagem a você que está em casa e que tem o seu cãozinho, ou você que pode auxiliar um cãozinho, a castração de um cãozinho de rua, então procure também o El Bicho, se você não tem condições e se enquadra no CAD único, para buscar informações a respeito da castração do seu animalzinho. A gente vai ficando por aqui. O Ecologia e Meio Ambiente é uma produção do Fórum Local da Agenda 21, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e também com a TV Câmara. A gente agradece a participação dos nossos convidados e até o próximo programa.